Olá a todos, olá a todas. Estamos no ar com mais um episódio do seu podcast Psiquiatria e o Cotidiano. Estou aqui pedindo para o show abrir a tela, recebendo nosso psiquiatra, Dr. Regis Barros. E hoje nós vamos falar de uma coisa interessante. Está chegando ano novo, está chegando 2026. Vamos falar sobre expectativas e perspectivas para o novo ciclo, um novo ano. Até quando isso impacta na saúde mental das pessoas? Já vou começar lá perguntando isso. Até que ponto eu traço uma meta, eu traço um objetivo para o ano que vem? Até que ponto isso pode impactar nas minhas frustrações ou nas minhas alegrias? Seja bem-vindo, doutor Regis. Obrigado, Valdir. Sempre é um prazer estar aqui com você. E é interessante, né? Porque a vida acontece em ato contínuo. Não é? A vida é em ato contínuo. Então, os períodos históricos eram meio artificiais, em uma perspectiva de quebra de paradigmas, mas a vida é em ato contínuo. Então, terminou o ano de 2025, começa o ano de 2026. Sim. Claro que ressurge uma esperança, claro que ressurge um desejo de mudanças, de melhorar o que foi ruim, de continuar o que foi bom, de elaborar o que doeu, de construir novos projetos e novos sonhos, mas a vida é em ato contínuo. Nós não viramos simplesmente a vida como se fosse um disjuntor ou uma chave. Claro. As expectativas são bem-vindas, os projetos são bem-vindos, mas você, amigo Valdir, como todos que estão nos assistindo, tem que fazer valer, tem que ser protagonista da vida. Fazer a sua parte. Agora, doutor Regis, de que forma vamos colocar, essa pressão emocional pode influir nas questões dessas expectativas, das promessas que nós fazemos para o novo ano? Ou seja, você se sente pressionado emocionalmente quando você promete, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, e de repente vai o primeiro, o segundo mês, não conseguiu, já pinta a frustração, e essa frustração, eu dando uma de psiquiatra, pode atacar os outros polos da sua vida? Na verdade, né? Pisca um olho, passa um mês, pisca o outro, passa o outro, tá em junho, né? Chegou em outubro e acabou o ano e não mudou nada. A pessoa se sente uma derrotada, uma infeliz, e isso impacta, de repente, na vida social, na vida familiar, na vida laboral dela até? Impacta. Há pouco eu falei para você, no início do podcast, que a vida é em primeira pessoa. Nós somos protagonistas dos nossos atos. Escolher, já falamos isso em outro podcast, é muito interessante, são os existencialistas. Escolher gera dor. Então, ser protagonista gera vitórias, derrotas, dores e felicidades. Então, planejar a vida é muito interessante, Valdir. Muito interessante. Contudo, nós vivemos de forma leve, devemos viver de forma leve. Claro. Nós não podemos ser assodados, intempestivos, enlouquecidos nas nossas escolhas, mas nós não podemos morrer, né, num ostracismo, né, numa anomia, numa abulia, vamos assim dizer. Então, por exemplo, nós podemos, Valdir, olha, Regis, eu tenho uma expectativa do ano que vem de criar um novo projeto. Sim. Né, um projeto dentro da área de jornalismo, na área de entretenimento, ótimo. Como nós vamos protagonizar isto? Essa é a pergunta. Qual é o caminho estratégico que o Valdir vai fazer? Qual é o caminho estratégico que o Regis vai fazer nos projetos? Qual é o caminho estratégico que você vai fazer nos seus projetos? Ser estratégico, ser coerente, não ser nem 8 nem 80. Usando a ética aristotélica, usando o meio termo. Doutor, nós já falamos aqui nesses episódios que já viemos gravar, inclusive você, estou te convidando para você acompanhar o nosso canal no YouTube, aproveitando aqui a carona, né? Acompanhar o nosso canal no YouTube, dê uma curtida. Eu tenho notado que muitas pessoas visitam, assistem o nosso programa, mas não se inscrevem no canal. Então se inscreva no canal, dê aquele joinha, valoriza um pouquinho a gente, isso aí dá uma força danada, você não sabe quanto. Mas voltando aqui ao assunto, nós já fizemos alguns programas e falando de alguns, vamos colocar, transtornos mentais. Já falamos de depressão, já falamos de ansiedade, já falamos de muitas coisas. Agora me pergunta, até que ponto essa expectativa que a pessoa coloca para o próximo ano pode de repente incorrer numa depressão, numa ansiedade, ou seja, pode incorrer numa saúde mental deficitária? Pronto. Né? Se você faz muita expectativa, você se coloca na mesa das possibilidades de frustrações. É isso? Sim. Então, se você faz uma expectativa distante das possibilidades, se você aposta todas as suas fichas numa possibilidade, você tem a chance de se frustrar. E a gente vive se frustrando, amigo Valdir.
Apesar disso, a despeito disso, viver é muito legal. Uhum. É muito bacana viver. Mas nós, cada vez mais, temos uma dificuldade de nos frustrarmos. A sociedade, o paradigma social hoje, não sobrevive facilmente como sobrevivíamos no passado, em que nós entendíamos as frustrações. Claro. Nós temos hoje uma perspectiva muito virtual, muito superficial. Então, se você cria muitas expectativas, se você não é estratégico no protagonismo do seu projeto, você acaba se frustrando. E você, em se frustrando, você pode ficar ansioso, deprimido, incomodado. Claro. Então, a minha dica: faça seus projetos, mas seja estratégico nos seus projetos. Cara, acima de tudo, pé no chão. E, na verdade, esse nosso bate-papo aqui, você que está nos acompanhando, aqui, o senhor põe assim aberto que eu quero ver o Dr. Regis, ver se ele concorda ou não comigo. Você que está nos acompanhando nessa entrevista, não quer dizer que você não tenha que ter expectativa para o novo ano, senão cai no ostracismo. Sim. Agora, a minha pergunta, até que ponto, qual sinal, quais sinais que a pessoa pode ter de que essas expectativas estão muito rígidas, muito longe da realidade, e como adequar para algo assim mais pé no chão? É interessante, pergunta muito interessante, viu, Valdir? Porque uma das coisas que nós temos, que é natural, e eu acho isso bem-vindo à vida, é a possibilidade de nos cobrarmos, né? Nos questionarmos, nos analisarmos. Então, às vezes nós caminhamos, você, eu, o Shoa, os colegas que estão nos assistindo, Claro. telespectador, nós caminhamos numa jornada em que nós fizemos um planejamento. Nós precisamos ser leves conosco. Certo. Perfeito? O planejamento às vezes dá certo, o planejamento não dá certo. Por quê? Porque a vida é dinâmica, meu amigo Valdir. Você está com um projeto bacana para o ano que vem, eu sei de alguns, mas a gente não sabe o ineditismo da vida. Claro. A gente torce para que tudo se encaixe e que o seu projeto saia, que os meus projetos saiam, do Shoa, de você que nos assiste. Mas a vida pode pregar uma peça. Sim. E nessa perspectiva do ineditismo, nós precisamos ser leves conosco. Isso é um elemento extremamente interessante para evitar o adoecimento. Porque se nós somos rígidos, nos cobramos, nos punimos, nos flagelamos, nos colocamos como um ser incapaz de superar as nossas dificuldades, vai dar ruim. A resiliência é a palavra que eu considero rica do ponto de vista cognitivo, filosófico e espiritual. Nós já conversamos muito sobre isso aqui, que é a capacidade de lidar com aquilo que nos machuca. Então, no seu projeto do ano vindouro, entenda que algumas coisas não sairão como você deseja. Uhum. A despeito disso, dá para fazer um bom projeto. Seja um protagonista, portanto, em primeira pessoa, não espere do outro nada, a terceira pessoa não resolve sua vida, siga em frente e lide com aquilo que não dá certo. O Buda Siddhartha Gautama, ele falava que o importante não é lutar para conseguir, é lutar até conseguir. Isso é resiliência. Sem dúvida alguma. Doutor, só retroagindo, como lidar com essa frustração de uma expectativa não alcançada? Pois é, lidar com frustração não é uma tarefa simples. Naturalmente não é simples. Porque todos nós queremos alcançar aquilo que nos é desejado. Se eu quero alcançar aquilo que eu desejo, eu não quero abrir mão daquilo que eu estou desejando. É natural, é inevitável, é completamente, perfeitamente aceitável. Contudo, nós temos pelo menos deveríamos ter o entendimento de que nós não podemos e nós não devemos. Sim. Os 3 verbos da ética: querer, poder e dever. Dever. Querer vem muito da coisa primitiva, o que eu quero, o que eu desejo, o instinto, mas o poder e o dever. Nem tudo que nós podemos, nós devemos. Então isso é um aspecto interessante na análise desta questão. Entenda comigo, né? Podemos várias coisas, não devemos todas as coisas. Então, nesse contexto, a frustração se dá sempre que você entende que pode tudo. Você não pode tudo. Claro. A gente vai conseguindo aquilo que dar conta. Lembrando, Valdir,
que aquilo que nós damos conta pode estar ligado ao nosso projeto, ao nosso desejo, ao nosso propósito. E aí é muito legal, quando em primeira pessoa, o Valdir, o Regis, o Shoa, você, o telespectador, consegue compreender que eu posso caminhar, caindo, levantando. Você é da arte marcial como eu. Sim. Então, às vezes, as derrotas são extremamente importantes para vitórias vindouras muito poderosas. Então, repito, siga o teu projeto. Não seja intempestivo, seja um protagonista em primeira pessoa, e lidar com a frustração significa aprender, às vezes até marcialmente, se eu usar as artes marciais, que a derrota pode ser bem-vinda se ela não for por falência ética ou por uma perspectiva desviante. Sem dúvida nenhuma. Doutor Regis, aquelas pessoas que estão nos assistindo, aquele amigo, aquela amiga que está nos assistindo aqui, quais as estratégias práticas, você que é um exímio conhecedor da saúde mental, para isso que existe esse programa, quais as estratégias práticas para que a pessoa possa tratar metas atingíveis, realistas e não cair na frustração? Primeiro, eu acho que é interessante entender que a meta tem que ser escalonada, então ela não pode ser uma meta extremamente dificultosa do começo, ela tem que ser acessível às tuas possibilidades, né? Eu tinha, por exemplo, um paciente, Valdir, que tinha dificuldades com substâncias psicoativas, e eu queria trazer uma meta para ele, que era uma meta objetiva, boa. Olha, vamos tentar alcançar a abstinência de bebida e vamos nos colocar no mercado de trabalho. Isso é terapêutico demais. Uhum. Ele dizia, não, eu quero fazer doutorado. Não, nada contra, mas é muito distante do momento. Então, as metas, praticamente, precisam estar dentro da possibilidade de alcance do teu momento. Não quer dizer que no ano de 2027 a meta não seja duplicada, não seja uma meta maior. Então, a primeira coisa é uma meta dentro das possibilidades. Segunda meta, a segunda perspectiva dentro do projeto é aquilo que a gente falou há pouco, ser estratégico. Para o Valdir conseguir o projeto dele no ano que vem, Sim. ele tem que ter uma estratégia, Claro. ele tem que ter um método. E a gente vai aplicar e Nada testar cai o do método. céu, nada cai do céu. Nada no caos. Claro. E o terceiro é entender que muitas, não são poucas coisas não, Valdir, do teu projeto, do Shoa, do meu, de você que me assiste, não acontecerão daquele jeito que você planejava. Isso não quer dizer que no meio do processo eu não encontre outros caminhos para executá-lo. Ao final da jornada, você alcança por completo ou não alcança por completo, mas você se movimentou. Isso foi o válido, isso valeu. Doutor, falamos também em um programa, acho que foram 3 edições atrás, sobre a questão das redes sociais. Por que eu estou tocando nesse assunto? De que forma as redes sociais? Tipo, a pessoa X faz um projeto, a pessoa Y faz um outro projeto, e essa pessoa X vê na rede social que a pessoa Y está se dando bem no projeto e a pessoa X não conseguiu. Até que ponto isso não pode gerar uma decepção, uma frustração? Até que ponto as redes sociais afetam na questão do projeto, principalmente no círculo das pessoas que se conhecem? Perfeito. Quando você faz o seu projeto para você, para o seu propósito, para o seu interesse, para o seu desejo, Claro. para a sua estrutura egóica, vamos assim dizer. Se eu fizer o projeto pensando no outro, eu vou quebrar a cara. Esse projeto desse podcast é um trabalho que nós fazemos, Valdir, eu e você, para a população. É um serviço público. É um serviço à população. Nós não fazemos pensando no outro. Essa é a primeira coisa de um projeto interessante. Se a mídia social, se a internet, se você faz suas coisas esperando do outro, a chance de não dar certo o seu projeto é muito grande. Porque ele deixa de ser o seu projeto. Você está fazendo um projeto para ter likes externos. Faça um projeto para você. Os likes acontecerão. Claro. E são bem-vindos. Ninguém está achando ruim, não. Continue dando like nos nossos projetos, nos nossos vídeos, nos nossos podcasts, compartilhe os nossos conteúdos. São muito bem-vindos. Mas nós fazemos não por isto. A consequência é que vem. O like, o compartilhamento, o conteúdo de qualidade. Então, o paradigma da internet pode destruir um projeto pessoal se você fizer pensando no outro.
e não pensando no seu projeto. Doutor, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Logicamente, não vou encerrar pedindo para que você deseje Feliz Ano Novo aqui. A câmera do Regis está aqui, isso. Pedindo para que você deseje Feliz Ano Novo aqui para aquele que está nos acompanhando. E me veio à cabeça o seguinte: por que não se traçar um projeto para o ano de 2026, os nossos ouvintes, né, a nossa audiência toda, pensando em trabalhar muito bem a área emocional, evitando cobranças para si mesmo? Bom, né, obrigado pela oportunidade. A você que me assiste, a você que, né, esteve conosco, né, nos nossos podcasts, eu desejo a todos vocês, a todos os seus amados, né, as festas de final de ano com muito amor, com muita paz, com muitas bênçãos divinas. Amém. Independente do seu credo, né, que você possa ser tocado por coisas boas e que o ano vindouro seja repleto de conquistas, de vitórias e de muita saúde. Sem saúde nós não temos muitos caminhos. Né? Que tudo possa acontecer da forma mais leve possível. Entenda que nós teremos agrulhas, nós teremos dores, claro. Nós teremos espinhos no ano vindouro. É para todo, a vida é assim. Mas você será capaz, sem dúvida alguma, de ultrapassar, vencer essas dificuldades. Que os projetos do ano que vem, dentre vários que você tenha um: saúde emocional, saúde mental. Pense nisso, cuide da sua saúde mental. Se você não estiver bem, se você estiver angustiado, se você estiver sofrendo, se você não estiver legal, procure um apoio, procure uma ajuda. Pense nisso e que o ano seja repleto de conquistas. Um beijo no coração de vocês, um beijo em você, Valdir, seja bem feliz no ano vindouro. Um beijo ao Shoa, que também está aqui nos ajudando, e que todos nós tenhamos um ano bem rico, um ano de 2026 bem rico. Já te agradecendo aqui, primeiro ano nosso podcast juntos, né? Nós começamos agora em 2025, te agradecer aqui em nome de toda a nossa produção a oportunidade, né, e a confiança que nos deu de tocar esse projeto. Com certeza, ano que vem seremos mais do que vencedores. Sem dúvida. E para você que nos acompanha, um ótimo 2026, muita paz, muitas bênçãos e muitas vitórias. Estaremos juntos já na próxima semana com mais uma edição do nosso podcast Psiquiatria e o Cotidiano. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.